Eu sei, pô. Tu acha que eu não sei? Quando o Vasco perde, tudo me irrita. Até minha cara tá me irritando nesse momento. A sua cara crente, cara inchada, tô engordando de novo. Não dá não, família. Não dá não. Ai, ai, ai. Dentro do possível, bom dia, tá? Uma excelente quinta-feira. Um dia abençoado para todos nós. Perder já é insuportável. Imagina perder para um time que você só conhece 6 torcedores. E aqui na minha cidade é por aí. É isso. Eu conheço todos os torcedores do Botafogo da minha cidade. Eu vou entrar pro Guinness aí, pro livro dos recordes. A gente consegue perder. E perder desse jeito, né? Um passeio de bola. Um passeio de bola. Eu vi muita gente, né, falando sobre a postura dos jogadores. Beleza. Pode até ser, família. Mas assim, cara, a gente precisa entender que futebol existe uma questão, uma coisa chamada característica, força, velocidade, tesão. E isso tem gente que tem menos que o outro. De repente aquele ali tá com mais idade, já não consegue. Então você tem que tentar, sabe, equilibrar tudo isso aí. É muito difícil, família. É muito. Para pra pensar. Agora aqui, ó, 1 minuto e pouco de vídeo. Para pra pensar. Tietê, Coutinho e Verratti. Os 3 juntos. Poxa, isso aqui não fica pesado demais? Isso aqui não fica mole demais? E aí eu tenho um outro detalhe que um amigo que entrou ontem no grupo de membros, ele pontuou, isso é verdade, Bernardo, mandar um abraço pra ele. A gente tava lá debatendo também sobre o Felipe Coutinho, que entrega, que não entrega, ganha muito, tudo mais, tudo. Aí ele falou, poxa, cara, a galera fala que o Felipe Coutinho é cansado, é isso, mas tu vê a movimentação do cara, vai lá na área, busca a bola, tenta iniciar, assim também é o Tietê. Então você já conta com, né, o estilo do Diniz exige muita movimentação desses jogadores de meio campo. Coutinho e Tietê. Um com 33, o outro com 34, ou os dois com 33. Visivelmente, 2 jogadores que têm uma parte física precária. Ainda você coloca, que eu não boto culpa. Tem culpa de nada. Tem culpa de nada, mas eu tô falando dessa questão do equilíbrio. Aí Verratti com seus 37, 2 jogadores que o Diniz exige muita movimentação. Como é que fica esse jogo sem bola? Como é que fica? E assim, cara, beleza, postura e tal, mas a gente já viu isso acontecer inúmeras vezes nessa competição, cara. A partir do momento que o Diniz coloca essa ideia no campo, bola, ficar com a bola, parte técnica, esquece a parte física, ele esquece. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, gente. Juventude, Mirassol, Corinthians. Fala mais aí, você vai lembrar, você vai me ajudar? Isso acontece direto. O Vasco começou a reagir a partir do momento que esqueceu um pouco essa parte técnica e equilibrou o time. Equilibrou o time, gente. E o cara me vai pra campo ontem novamente com esse time pesado. Na coletiva ele foi falar, mas contra o Flucê a gente jogou assim, com o Tietê e com o Barros. Mas lá na frente já tinha o Ryan, tinha o Andrés Gomes. Já fica mais equilibrado, porque o Ryan tem mais suco do que o Verratti. O Andrés Gomes tem mais corredor, tem mais tesão que o Ryan. Já fica mais equilibrado pra dividir. Você entende que eu não tô falando aqui de um jogador específico? Eu tô falando do equilíbrio. Então se tu vai ter o Verratti com o Coutinho, cara, bota o Hugo aqui pra te ajudar, sabe? Ah, mano, pô, não dá não, cara. Pô, é complicado, cara. Mas assim, família, eu vou passar aqui pra vocês. Separei, rápido o corte da coletiva. E eu não sei se a galera acompanhou até o final, porque essas respostas do Diniz foi mais no final da coletiva, então vou passar aqui rapidamente, porque assim, eu não concordo, cara, com esse tipo de postura do Diniz. E olha que assim, mesmo ele me irritando, me tirando da graça, é um cara que eu acredito muito ainda, né, que vai voltar a buscar esse equilíbrio do Vasco, né, o Pedrinho, o Felipe aí, tem planejamento para ter o Diniz, né, por mais temporadas aí, mas, e beleza, eu até concordo com isso, mas tem que buscar o equilíbrio, do time e não pode expor o jogador dessa forma, porque eu achei, claro, ali dentro da educação que ele tem, ele colocou o Hugo Moura na fogueira, mas aí que eu fala tanto de resultado que você não pode analisar uma jogada que saiu gol. É o resultado? É que saiu gol? É assim que você faz com o seu atleta, Diniz? Não pode, irmão. Não pode. Porque teve várias outras jogadas, contra-ataques do Botafogo, que não saiu gol, mas poderia. E aí, foi culpa do Hugo Moura, que subiu? Então assim, não pode fazer isso com o cara. Não pode fazer isso com o cara, mas de forma nenhuma. Porque no jogo contra o São Paulo foi cagada tua. Você piorou o time. Então não pode fazer isso. E aí ele fala do Tietê também, que a educação dele não gostou da pergunta, do Verratti, a gente vai debater um pouco sobre isso aqui, além de trazer também o Telles, né, que falou um pouco do Ryan, e é um outro nome que eu quero destacar aqui com vocês, que já a galera já fica, né, e matou contra o São Paulo, matou, e o Ryan voltou ao normal. Calma, família, calma. Repito, existe um adversário
por trás do Vasco. Não é só o Vasco em campo. Não é, sabe? Tem o adversário que tá estudando, que tá vendo que o moleque tá rendendo, tá estudando os movimentos que ele gosta de fazer. Calma, pô. É isso, família. Se inscreve aí no canal se estiver chegando por aqui. Comenta, desabafa, vamos trocar uma ideia sobre o resultado de ontem, sobre o jogo de ontem. E dá aquela força aqui também pro Thiagão, fecha com a GoCase, está aqui o nosso cupom Família Vasco. Eu deixo aqui o QR Code também, que tá na promoção, família. Go Black, é isso mesmo, é a Black Friday da GoCase, vários produtos na promoção. Tem o copo Life, que tá de 260 por 130, perdão. Tem o copo Vibe, aquele copo para você tomar o suco amarelo, de 100 e alguma coisa por R$70. Então tem várias promoções lá na GoCase, você utilizando o nosso cupom vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Família, rapidamente aqui, deixa eu destacar os resultados de ontem, né? O Juventude, parece até uma coisa, cara. O Sport estava, né? O Sport ganhou do Corinthians, o Sport fez uma graça lá com não sei quem, que empatou com o Fluminense, aí perdeu pro Juventude, porque é o nosso próximo adversário. É muito engraçado isso. Sport perdeu pro Juventude por 2-0. Não dá nem pra gente comemorar isso aqui, nessa vitória aqui do Vitória sobre o Inter, que colocou o Santos na zona de rebaixamento. Bragantino conseguiu uma vitória sobre o Corinthians, um excelente resultado. O Botafogo, né? Não preciso nem falar. O Grêmio perdeu pro Cruzeiro. O Galo ganhou do Bahia fora de casa, também é uma tragédia, né? E o São Paulo empatou com o Flamengo 2-2. Jogos de hoje, Fluminense, Mirassol, Ceará e Fortaleza, Palmeiras e Santos, né? Secar muito aqui o Santos. Torcer pro Fortaleza por causa do Santos e, claro, torcer aqui pro Mirassol. Assim, eu acho que todo mundo, já vi muita gente comentando aqui no nosso vídeo de pós-jogo, que a Libertadores, ou a pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, tá ficando quase que impossível, né? Claro que a gente pode ter aí uma sequência de vitórias novamente e contar com o tropeço aqui dos nossos rivais aqui, né? Por exemplo, o Fluminense tem uma sequência muito difícil, né? No Campeonato Brasileiro. A do Botafogo, eu lembro que eu debati aqui com vocês, era bem parecida com a do Vasco. O São Paulo já tem um adversário mais acessível na próxima rodada. Então, assim, depende muito, claro, da gente e dos adversários. Pra gente cravar, não dá mais. Mas, assim, Fluminense ganhando do Mirassol, hoje, no caso, né? Aí vai ficar muito complicado, vai ficar muito difícil. Vai abrir o que aqui? 8 pontos, né? É difícil tirar isso aí, porque o Vasco tem confrontos complicados, né? O Vasco é o Grêmio fora, o Vasco é a Bahia fora. Então, assim, não são jogos moles e vai ficar difícil. O Vasco perdeu uma grande oportunidade diante do São Paulo e de competir, né, no dia de ontem, porque não competiu. Só para pontuar, né, família? Ó, próxima rodada, o Vasco pega o Juventude, o São Paulo, o Bragantino, o Botafogo, que, 51 já também, né, difícil, pega o Vitória, e o Fluminense pega o Cruzeiro. Então, se o Fluminense perder aqui pro Mirassol, seja, a gente ganha do Juventude e eles perdem pro Cruzeiro, a diferença já cai, né, porque hoje a pré-Libertadores, né, é G7, não é isso? Mas, claro, ficou complicado porque o Vasco conseguiu perder para 2 adversários que a gente estava ali, falei certo, né? 2 adversários que a gente estava ali na briga. Não pode perder. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Botafogo e aí se complica nessa briga. Deixa eu passar aqui o Alex Telles e o Fernando Diniz para a gente trocar uma ideia e finalizar mais esse vídeo, família. Olha só. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você acabou de reforçar que foram derrotas diferentes, essa de Botafogo contra o São Paulo. Mas uma coisa que foi incomum em determinado momento é a desorganização do time estando atrás no placar. Você mesmo disse contra o São Paulo que perdendo o jogo, o Vasco estava bem, buscando o gol de empate, com as suas mudanças, o time acabou, não por causa delas, mas em um determinado momento se desorganizando um pouco. E hoje é a mesma coisa, você disse que o Vasco voltou melhor no segundo tempo, mas quando estava 1-0, por exemplo, a gente viu um momento que o Hugo Moura foi à frente no lance um pouco antes do gol e acabou tomando gol logo depois, um sinal de desorganização. O que você considera que aconteça essa desorganização quando o Vasco está perdendo? É uma certa ansiedade para empatar a qualquer custo? Porque o Vasco acaba tomando gol quando isso acontece. Eu acho que a tua pergunta é bem inteligente mesmo, acho que é uma leitura perfeita do que aconteceu no jogo. A gente não vai aumentar nossa chance de fazer gol de maneira desorganizada. E o Hugo Moura não é um jogador com esse tipo de perfil também. Talvez até a tua leitura de uma ansiedade para fazer o gol e o fruto disso foi a desorganização. A gente não cria chance de fazer o gol e oferece o gol para o adversário. Mas não é comum o Hugo Moura e nem o Barros passarem a linha da bola do jeito que ele passou. Pode até acontecer num momento que você está com o time organizado. Se está organizado, não tem problema. O Hugo ou o Barros, de repente, se projetar para frente. Nessa hora a gente estava com o time distante, os zagueiros estavam para trás, o Piton estava fora de posição, o Coutinho estava fora de posição e o Matheus Souza estava fora de posição. Fora de posição no sentido que o time tem mobilidade, mas a gente, quando está fazendo esse tipo de movimento, a gente não termina a jogada de maneira precipitada. Esse tipo de movimento que a gente faz desde que eu estou aqui. Por isso que a gente é um time difícil de ser marcado. Mas quando a gente vai terminar as jogadas, a gente está organizado. É normal que, nem contra o São Paulo, boa parte do jogo, a gente tinha esses movimentos, todos eles acontecem. O Tietchan sai da posição às vezes, o Barros vem para trás, o Tietchan anda para frente, anda para o lado, mas para a gente ir criando espaço, para a gente criar a chance de fazer o gol.
Hoje, e quando a gente vai terminar a jogada, dificilmente a gente está desorganizado. Eu concordo, a gente ficou desorganizado contra o São Paulo, principalmente os 15 minutos finais do jogo, e hoje aconteceu também, principalmente não só naquele lance, mas um lance muito categórico, foi o lance do segundo gol do Botafogo. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso. Porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né? Dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem 2 volantes de contenção. 2 escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E até eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as 2 perguntas, porra, hoje você deu uma... mas você deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietê porque eu tenho uma dívida com o Tietê? Assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietê, vou repetir pra você. O Tietê, 2 meses atrás, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietê volte a jogar do que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietê vai ser titular sempre. Mas se eu tiver que tirar, vou tirar na hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? Você é do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava... Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante, a gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como. Um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha a bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Aqui, Diniz. Aqui à sua direita. Boa noite, João Silva, do canal Colina em Foco. São 32 jogos, todos eles com... Quer dizer, 31 com o Nuno Moreira de titular. Foi uma pergunta que foi feita, mas você acabou passando. Eu queria entender qual o tamanho do desfalque, principalmente dele, tendo em vista que a gente não viu, sob o seu comando, o Vasco sem ele. E no jogo de hoje foi desastroso na parte da marcação, imagino que na parte tática você também imagina. Eu quero saber qual é o tamanho do desfalque do Nuno, e também, se me permite mais uma, já que você falou que o Vasco marcou muito mal, por que marcou mal, até levando em consideração o jogo da Copa do Brasil? É uma questão também psicológica, digamos, mais foco antes e não teve tanto agora? Você acredita que as 4 vitórias recentes também? É porque você mencionou isso na derrota para o Corinthians, depois do 6-0 para o Santos. Queria entender se aquelas 4 vitórias também têm, não culpa, mas tem uma relação com a derrota de hoje do jeito que foi. Obrigado. Vamos lá. Em relação às 4 vitórias, é um aprendizado para o Vasco a gente voltar. Então, essa oscilação que a gente está tendo desde que eu cheguei aqui, ela não é anormal. É normal. A gente vai aprendendo a jogar bem, a ser grande. E eu não acho que foi. Que eu acho que está aprendendo mesmo. Eu acho que não foi parecido, porque senão teria feito uma partida contra o São Paulo muito diferente. A gente ganhou teve as 4 vitórias, e a gente teve muito perto de ganhar do São Paulo e ganhar bem o jogo. Principalmente que a gente produziu no primeiro tempo. O jogo de hoje acontece algumas coisas diferentes, eu acho. Jogar aqui é sempre difícil. O Botafogo mudou um pouco do jeito de jogar. E os adversários também, a gente mudou o cenário. Quando a gente veio jogar aqui, e as coisas mudam mesmo. A gente não está na mesma situação. A imagem que o Vasco tinha para o jogo de hoje é diferente do quando a gente veio jogar aqui. Porque o Botafogo tinha um favoritismo meio claro, e normal, porque o que estava acontecendo, a posição que tinha na tabela, o time que era campeão da América, campeão brasileiro, e a gente, ao longo do tempo, foi construindo um Vasco que desperta maior interesse dos adversários. Então, o Botafogo, eu acho que teve mais cuidado com a gente, e a gente hoje não soube ter o cuidado necessário contra o Botafogo. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa derrota de hoje. A gente tinha que ter feito, somente na marcação, porque quando a gente veio jogar aqui, a gente foi praticamente perfeito na marcação. A gente estava muito focado nos pontos positivos do Botafogo, e as coisas mudam, mas assim, a gente não pode perder esse desejo de quando vai jogar contra um adversário, principalmente um adversário como o Botafogo, que é forte, somente aqui, e a gente tem os discursos que a gente teve. Hoje a gente marcou muito mal. Na produção ofensiva também a gente não produziu demais, mas assim, o que mais a gente pecou hoje, eu acho que foi na
na questão defensiva. Eu acho que a experiência conta, né? Ainda mais é um jogador que, para mim, a nível de seleção brasileira, tá muito bem, merece tá onde está e está em constante evolução. Até falei com ele durante o jogo, que ele é um cara muito rápido, um cara que desequilibra. Então, para mim também, de uma certa forma, é um jogo diferente, porque eu tenho que estar mais atento a isso. E com a experiência, obviamente, estando mais à frente, eu faço com que ele possa estar mais longe do gol adversário e consiga voltar mais para me marcar. Isso aí também acaba dificultando um pouco o jogo dele, porque a gente sabe que ele é uma saída de escape do Vasco. Então, isso também foi treinado, foi pensado, mas ali dentro de campo a gente tenta da melhor maneira anular o ponto forte do adversário e ele era um deles. Não concordo. Não concordo com isso. Posso te explicar a minha teoria em relação ao Diniz, basicamente colocando o gol na conta do Hugo Moura. Eu não concordo com isso. Isso é injusto. Ah, mas errou, Thiagão. Beleza, eu não estou debatendo isso. Não estou debatendo isso, tá? Você vai entender aqui a minha teoria. Um treinador que luta contra essa cultura do resultado, ele não pode fazer isso aí. Não pode, família. Não pode. Não pode, pô. Tô te falando. Isso é injusto com o Hugo Moura, pô. Por quê? Foi o único contra-ataque que o Botafogo conseguiu? Não foi. Eu tava, acho que todo mundo, né, na Prime Video. Cara, eu esqueci o nome do comentarista. Na hora do gol do Arthur, ele fala, poxa, esse gol poderia ter saído antes. Porque o Botafogo teve diversos contra-ataques. Inclusive, um dentro da ideia dele. Será que ele teria a mesma postura se sair o gol naquela jogada? Numa bola ali, um toque, rebate, uma bola dividida, aí o Matheus França tenta o passe de letra, o cara rouba a bola e puxa o contra-ataque. Será que ele teria a mesma postura? Então, Diniz, o movimento foi errado? Foi, um primeiro volante passar da linha da bola, mas de repente se acerta. Se o Hugo Moura para lá dentro do gol, bate cruzado, sai gol, você ia falar alguma coisa? Você está analisando o resultado, o gol. Injusto. Injusto, porque se você analisar o que você fez com o time, foi o que de fato cedeu vários contra-ataques. Não foi o movimento do Hugo Moura, foi as suas escolhas. As suas escolhas. Isso é injusto. Porque o jornalista aí do canal Atenção Vascaínos, eu não tô criticando o cara não, é difícil mesmo, o cara vai falar isso na cara do treinador. Ele fala, o time ficou desorganizado contra o São Paulo, não pelas suas mexidas, mas ficou, não sei, ansioso pra correr atrás do resultado. Não foi isso, foi pelas mexidas dele. Ele errou muito contra o São Paulo, muito. 12 minutos, o time bem, ele começou a desmontar tudo. E o time piorou, ele bagunçou o time. Ao ponto de Andrés Gomes terminar como lateral esquerdo. Então isso que ele falou ali do Hugo Moura, que ele não passa da linha, não sei o que, movimento errado, isso é injusto. Você está analisando o resultado, o gol. Se você pegar o jogo como um todo, no segundo tempo principalmente, você vai ver vários momentos em que o Vasco cedeu contra-ataques. Só que o Botafogo não fez. Então não foi o Hugo Moura que errou, foi você que errou. Que a mudança, Diniz, no segundo tempo, como boa parte dos jornalistas te questionaram nesse sentido, por que não Hugo Moura e Barros? Para dar essa sustentação no meio-campo, esse equilíbrio, passar a ganhar as divididas e, de repente, através dessas divididas que você vai ganhar uma ou outra, você vai puxar um contra-ataque, você vai conseguir roubar a bola do adversário ainda no campo defensivo dele e, de repente, conseguir concluir em gol, fazer um gol. Você também ganha o jogo sem bola. O São Paulo ganhou do Vasco sem bola. Sem bola. Por quê? Tinha mais força, tinha mais tesão que a gente. Então, assim, não gosto dessa postura do Diniz. Você tá pegando aqui a minha teoria, você tá entendendo uma incoerência dele quando ele fala do resultado e do gol? Você consegue entender o que eu tô falando? Não pode, gente. Você errou nas suas substituições novamente. Cara, parece até que eu tô voltando no tempo. Diniz, para com essa merda de melhorar a saída de bola, de dar equilíbrio pra esse time, Diniz. Dá equilíbrio pra esse time. Foi um momento que o Vasco melhorou. Aí, você sabe que ele vai pegar o jogo do RB Bragantino, que tinha Tietê, que tinha Verratti, né? É o que eu falo do adversário. Será que não é muito mais uma questão do adversário? E aí, de repente, dependendo da qualidade, do momento do adversário, você pode até jogar assim, né? Porque o time é inferior tecnicamente. O RB Bragantino não tá vivendo um bom momento. Não consegue trocar 2 passes. O Vasco, mesmo com aquele time ali lento, não estava dando espaço para eles. Agora, ontem não. Um time que tem jogadores, que tem mais qualidade, que consegue acelerar, que tem um Telles que dá uma virada de bola, né? O Joaquim Correa, que joga muito bem, que ele sempre sabe tocar a bola. Aí fica mais difícil de tu marcar. Aí é o questionamento que eu te faço. É a postura ou é o adversário? É o adversário que te impõe um jogo que você não consegue competir fisicamente porque você não tem as peças. Ué, mas você competiu contra o RB Bragantino. O adversário é inferior tecnicamente, não consegue rodar, não consegue dar tapa na frente, não consegue driblar, movimentar a bola para conseguir, né, aproveitar essa deficiência nossa. Simples assim, irmão. Futebol é isso aí. Eu vou te falar, se o Vasco jogar contra todos os times que estão na parte de cima da tabela, com essa ideia de jogo, com o Tietê, veja bem, não tô pegando no pé de ninguém aqui, individualmente, tô falando do equilíbrio. Do Tietê, se jogar com o Tietê, com o Coutinho, com o Verratti, família, dificilmente vai conseguir vencer.
Dificilmente vai conseguir vencer. O time fica sem pegada, a defesa fica exposta, ao ponto de uma galera já, opa, olha o Cuesta aí, olha a cagada que ele fez. E o Robertinho não marca fofo. Porque é toda hora a bola nas costas, é toda hora cruzamento, é toda hora os caras tendo que antecipar, porque lá a gente não conseguiu pressionar uma vez. Vai pressionar como, minha gente? Com o Tietchan, com o Verratti, com o Coutinho. Jogadores que não têm essa parte física. Pô, Diniz, tu tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. E aí, sobre o Tietchan e sobre o Verratti, né? Eu acho que eu já falei nessa minha teoria. Em relação ao Ryan, família, a gente precisa ter muita paciência, tá? Muita paciência com o Ryan. Não é o caso de falar, ih, agora né, voltou ao normal, não. Você tem que entender que existe o adversário, cara. O adversário está estudando, o Alex Telles falou sobre isso. A resposta final do Diniz, isso eu concordo. O São Paulo respeitou muito o Vasco, e o Botafogo também vai trabalhar de uma maneira para, né, não deixar o Vasco conseguir exercer o que tem de melhor, que é um dos jogadores, é o Ryan. Então você já vê uma marcação mais em cima, o Ryan quando pega na bola para girar já tem 1, 2 mordendo ele, só que o Botafogo tinha essa condição física. O Vasco não tinha. O Vasco não tinha essa velocidade, essa intensidade com o Tietchan, com o Coutinho e com o Verratti. Não tinha. Então, assim, a derrota de ontem, na minha opinião, passa totalmente pelas mãos do Diniz. Contra o São Paulo, apesar da bagunça, eu falei, não, o Vasco criou dentro do conceito de jogo dele, das ideias dele, só não conseguiu concluir. Agora, ontem, a gente perdeu porque ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. É só você pegar. Perdemos com esse conceito pro Mirassol, perdemos com esse conceito pro Juventude, perdemos com esse conceito pro Corinthians, com esse conceito de priorizar a técnica, a saída de bola, essa maluquice de mudar de posição, em vez de um equilíbrio, de um time que, né, tá ali cada um na sua e deixa a coisa acontecer. Deixa dentro desse equilíbrio a sua filosofia fluir dentro das possibilidades que tem. Vai ter 2 volantes, mas vou liberar mais os laterais. Vou ter 2 volantes, mas vou ter o Coutinho mais livre para exercer a função dele de meio armador. É por aí. Fui.